Cheirinho. Era aquilo, Black Lan. Paz, meus amigos. Boa tarde para todos. Neste momento vou estar trazendo aí o Shiur, o estudo. Vai ser um estudo bem básico, assim, bem raso mesmo, tá? Vai ser uma introdução, vamos dizer assim. Introdução do livro de Isaías até o livro de Daniel, tá? Aí dentro da nossa classificação e dentro da nossa Bíblia, tá ok? E aí, você que quiser estar aí participando, fazendo perguntas, acrescentando o assunto, tenha liberdade. Você tem toda a liberdade de estar participando conosco aqui nessa tarde, né? Claro que algumas pessoas aí estarão nesse momento também no seu local de trabalho, quem sabe acompanhando aí a nossa live, é isso? Mas que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e toda a sua parentela para a glória do nome do Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus. Vou estar deixando aí os comentários abertos para você que vai estar nos acompanhando neste momento em nome de Yeshua HaMashiach. Então, gente, eu vou trazer aí algumas informações sobre o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Daniel, tá? Para nós aprendermos aí um pouco, ok? Então a gente vai ser aqui bem rápido, bem básico, aí que você possa se situar nas informações do livro dos profetas, tá? Já visto que quando chegar no livro do profeta Daniel, vou dar umas informações, talvez muitas pessoas não tenham essa informação da forma correta, tá? Ou seja, correta no quesito de classificação do livro, do compêndio que ele está disposto dentro da nossa Bíblia, ok? Vamos aí para o livro do profeta Isaías, conhecido como Yeshayahu, que é o nome hebraico de Isaías, Yeshayahu. Então, introdução aí, ó. Isaías tem recebido vários nomes e títulos que mostram sua importância. Um deles é príncipe de todos os profetas, Paulo do Antigo Testamento, o maior dos profetas, profeta do Evangelho, antes do Evangelho, profeta por excelência, par excelência ou por excelência, né? Príncipe dos profetas, que ele é conhecido, está classificado entre os profetas maiores. Não é no quesito de que esse profeta ele foi melhor que aquele profeta. Quando é usada a terminologia teológica sobre profetas maiores e profetas menores, não está ligado à autoridade do profeta, não está ligado ao que ele recebeu, mas sim ao quanto ele recebeu, ao quanto ele falou. Ou seja, tem profetas que seu ministério foi curto, então seu livro leva poucos capítulos. O profeta o profeta Isaías, então ele é conhecido dentro dessa terminologia como príncipe dos profetas, ou um dos maiores profetas, devido à extensão do seu escrito, tá? Devido à extensão do seu escrito, a abordagem que ele traz do livro, né? Então nós temos muitas abordagens, nós temos abordagens proféticas, nós temos abordagens históricas, nós temos abordagens culturais, nós temos abordagens escatológicas, nós temos abordagens literais, nós temos abordagens parabólicas no conceito de parábolas, nós temos abordagens, vamos dizer assim, até mesmo que seria no sentido de fabulosa, ou seja, ele traz um conto dentro de algo que você fica assim
procurando aquilo fora da realidade, tá? Mas ele está tudo ali, esse invólucro do livro, ou do ministério, da fala, ou da apresentação, daquilo que o profeta ele traz ou trouxe, é uma abordagem bastante interessante e importante para a vida daqueles que acompanham, ou que seguem, ou que praticam, ou que vivem, ou que leem, ou que estudam as escrituras sagradas. Então é importante a gente ter esta visão de que o profeta Isaías é um profeta que ele foi levantado com um ministério ímpar, tá? Um ministério ímpar. Então você vai ter aí vários profetas falando de várias coisas, mas quando você vai para o livro do profeta Isaías, você tem uma abrangência, você tem uma abordagem ímpar, você tem uma abordagem exacerbada, ou seja, além do que seria comum nos outros livros, tá? Então ele tem esta particularidade, ele apresenta informações que vai além da apresentação de outros profetas, né? Tem profetas que eles trazem a sua abordagem dentro do período, apenas do período, né? Por exemplo, nós temos o profeta Joel, nós temos o profeta Joel, nós temos o profeta Oséias, né? Nós temos o profeta Zacarias, que eles trazem uma abordagem dentro do seu contexto, dentro do seu período. Claro que você vai encontrar ali algumas questões proféticas escatológicas, apontando para o Mashiach, apontando mas esses outros profetas, alguns dos outros profetas, eles trazem uma abordagem ímpar dentro do conceito de Israel, do povo em si, do povo de Israel em si, ou povo judeu em si, tá? Então, já o livro do profeta Isaías, ele abrange, ele tem essas vertentes, as visões ímpares, tá? Beleza. Então, a visão panorâmica do livro, tá? Informações básicas, né? Gente, toda isso é concernente a toda, tá? Quando você vai falar de datação do livro, toda a datação dada dentro do livro, ou da informação histórica, bíblico-histórico do livro, quando esse livro foi escrito, nós temos aqui, por exemplo, 740 a 680 antes da Era Comum, antes do Mashiach, antes de Cristo, tá? Então, todas as vezes que você vê data que ele concernente ao texto bíblico, independentemente de qual livro esteja, você tem que pôr na sua mente que é aproximadamente. Então não é uma data clara, não é uma data concisa, não é uma data precisa. Ah, pastor, mas o documento passou pelo carbono 14, gente, mas o carbono 14 ele tem uma variável também de, no mínimo, de acerto 98%. Então você tem 2% de erro, de margem de erro. Esse 2% de margem de erro, ele cai dentro do critério de dar uma data. Então você não pode dar uma data precisa, porque ele tem uma porcentagem de variável. Então tudo que tem uma porcentagem variável, você não tem certeza. Você tem aproximação do fato. Então, todos os livros, tá, gente? De Bereshit ao Apocalipse, de Gênesis ao Apocalipse, você tem que ter esta mentalidade. Data é aproximada. Por quê? Por quê? Porque nós temos a data, aqui a datação do nosso período, do nosso tempo. Se você está trabalhando com texto bíblico, seja ele qualquer texto, não precisa nem ser bíblico. Vamos supor, você encontra aí um documento grego, da Grécia, que tem nada a ver com Bíblia. Por exemplo, um texto grego bastante conhecido, Ilíada de Homero. Na Ilíada de Homero,
esse texto de Homero, ele é um texto, diante dos textos gregos, ele é um texto bem antigo, tá? Ele é um texto até mais antigo que muitos textos bíblicos. Mas ele não é um texto bíblico, ele é um texto filosófico, de filosofia. Então, você vai encontrar ali a Ilíada de Homero, ela fala dos deuses do panteão grego. Então, as histórias ali que você vai encontrar sobre Troia, né? Você vai ter ali histórias envolvendo os próprios filósofos, Platão, Aristóteles. Então, a Ilíada de Homero é um texto que ele traz uma datação aproximada. Só que o texto, o que tem a ver, pastor, o que você está dizendo com observar a datação do texto? Por quê? Porque a Ilíada de Homero, você pode trabalhar ela dentro do contexto, quando você faz o Carbono 14, você está dando uma data aproximada dentro da nossa cronologia, dentro da nossa cultura, do nosso calendário. Só que você tem que entender que aquele documento, ele não é um documento nosso. Ele é um documento de outra cultura. Ele é um documento de outro povo. Então, por ser um documento de outro povo, eu preciso entender, conhecer, procurar saber como que era contado o ciclo anual daquele povo. Eles se baseavam em quê para o ciclo do dia? Na lua, no sol, nas estrelas, no mar. Então tudo isso traz um invólucro, todo esse invólucro traz uma dinâmica de aproximação em que você usa o seu calendário para dar uma datação, mas se você considerar o período, a cultura daquele povo, como é que eles mediam, se é que eu posso usar assim, né? Como é que eles contavam as horas do dia, aí você entra numa dificuldade. Por quê? Porque o calendário bíblico é diferente do calendário nosso, calendário mundial, calendário gregoriano, tá? Então, se eu procurar data dentro do texto bíblico, eu não posso procurar uma data dentro do texto bíblico usando o calendário gregoriano, eu tenho que usar o calendário bíblico. Então, se aquele calendário, se aquela história não é história, é história com H, tá? Se aquele fato histórico ele está acontecendo dentro de um contexto político, aí eu preciso saber se aquele povo envolvido ali, se eles têm um calendário civil. Por que eu digo civil? Porque o povo de Israel, o povo da terra de Israel, o povo judeu, eles têm o calendário bíblico, o calendário civil e o calendário religioso. O calendário civil e o calendário religioso. Haja vista que o tempo na Bíblia ele é contado pelo ciclo lunar. Ele é lunisolar. O dia não começa à meia-noite. O dia começa às 6 horas, 18 horas. Por isso que você vê o texto bíblico de Bereshit, de Gênesis, na criação, a Bíblia dizendo que Deus, né, quando Deus terminava, a informação final do versículo será: e houve, e foi, tarde e manhã, ou manhã e tarde. Por que manhã e tarde? Por que não tem lá manhã, tarde e noite? Não, gente, porque era o calendário contado a partir do ciclo solar. Então é quando o dia começa, quando aparece a primeira estrela. Então aquela estrela que aparece, ela está apontando para o início de um novo ciclo, de um novo dia, tá? Então ali vai terminar às 18 horas e começar às 18 horas do outro dia. Entendeu? Então, por isso a gente tem que saber dessa informação para quando bater os olhos em uma data que está sendo apontada de um documento, por mais que cientificamente o carbono 14 apontou 740, 680 antes do Mashiach, ou antes da Era Comum, é
aproximadamente. Porque se eu for para o calendário bíblico, civil ou religioso, eu vou encontrar uma data diferente. Quer ver? Hoje, para você entender isso aí, a gente encerrar aqui esse assunto sobre data. Hoje, qual o ano vigente hoje? O ano vigente hoje é 2024. Nós estamos em 2024. Certo? Beleza? Biblicamente, o calendário bíblico religioso hoje. Você vai lá em Israel, você tem o calendário 2024, mas você tem o calendário civil e o calendário religioso. Hoje, qual o calendário que você situa para trabalhar o texto bíblico? Não é 2024. É 5.784. Tá vendo? 5.784, se não me foge a memória, né? A data vigente hoje para o ciclo lunar, para cumprir-se as mitzvot. O que é mitzvot, pastor? Mitzvot é mandamentos, preceitos de Deus. Então, para eu cumprir aquelas festas, aqueles moed, os moedim de Deus, os encontros marcados que Deus colocou na Bíblia para o seu povo praticar, por exemplo, festa de Pessa, festa de Shavuot, festa de Bicurim, festa das trombetas, festa de Yom Kippur, né, e várias outras mais. Para eu cumprir essas festas, eu só posso cumpri-las dentro do calendário bíblico, que é o vigente bíblico de 7.584. Então é dentro desse calendário que eu vou me situar nas festas bíblicas para cumpri-las, praticá-las hoje. Entendeu? Então eu não posso usar o calendário gregoriano para cumprir uma. Claro que há dentro do contexto, tá? Dentro do contexto você cumpre, mas cumprindo, observando o quê? O calendário bíblico. Então as semanas são contadas, né? O primeiro ano, você lê lá, você vai ler lá o livro de Gênesis, livro de Êxodo, no capítulo, se não me foge, no capítulo 12, se não me foge a memória. Então quando Deus vai dar a data, e este vos será o primeiro mês. Era o primeiro mês? Não, Deus falou, este será o primeiro mês. Contareis 14º dia do primeiro mês. Tishrei. Então vai acontecer ali, aquela festa é marcada no primeiro mês. Então por quê? Porque não era o primeiro mês ali dentro do Egito? Não. Mas a partir daquele momento, um ciclo de festas, um ciclo de celebrações do Eterno para com o seu povo, do seu povo para com o Eterno, serão marcadas a partir desse momento. Então, independentemente se vai cair dia 15 do nosso calendário gregoriano, ou dia 20 do calendário bíblico, mas vai ser no mesmo dia, mas com um calendário diferente. Então fica uma dificuldade. Isso é confuso. É confuso quando você não entende essa dinâmica, aí é confuso. Mas quando você conhece a dinâmica, aí é diferente, entendeu? Então é muito diferente. Então beleza, deu para entender mais ou menos aí, né? Então o autor é o próprio profeta Isaías, local foi em Jerusalém, né? Que aqui vai ser um contexto antes do exílio, né? Vai ser antes do exílio. Vai ser um contexto pré-exílico, mas que envolve profecias do exílio, o Galuiote, né? Galuiote. São os exílios que marcarão a história, ou seja, mais um exílio que marcará a história do povo de Israel e do povo de Judá. Por que digo povo de Israel e povo de Judá? Porque no período do profeta Isaías, a terra já não é mais um reino unificado.
Depois de Salomão, o reino de Israel se divide em dois reinos. Como assim? É uma terra terra de Israel, uma terra só. É um limite geográfico só, dividido entre dois reinos. Né? Então o que acontece? O reino vai ser dividido entre reino do norte e reino do sul. No reino do norte você terá Israel, capital Shimron, Samaria. No reino do sul você tem Judá e Efraim e capital Jerusalém. Capital de local Jerusalém, porque marca, que vai marcar é o povo de Judá. Então o alvo do profeta Isaías, reis e o povo de Judá antes do exílio. Ele está profetizando ao reino do sul. Tá? A profecia dele abrange o reino do norte, abrange todo Israel. Mas o ponto-chave, o alvo, o clímax da profecia é o reino do sul, reino de Judá. Tá? Porque quando as pessoas falam de cativeiro, as pessoas pensam no cativeiro como sendo um cativeiro só. Aí as pessoas vão pregar ou ensinar até e dizem: Israel foi para a Babilônia. Israel não foi para a Babilônia. Não, pastor, não. Israel não foi para a Babilônia. Quem foi para a Babilônia foi Yehudá. Foi Eretz Yehudá. Foi a terra de Judá. Foi o reino do sul que foi para a Babilônia. Quem vai para o outro cativeiro é o reino do norte. Israel, ou Israel, o reino do norte, é levado para a Síria. O cativeiro assírio acontece e depois acontece o cativeiro de Judá, cativeiro babilônico. Tá? Então, entendeu? Então você tem que entender, ter essas informações, tá? Para não se perder dentro daquilo que o próprio texto traz. Então você lê e às vezes você não entende, mas você tem que ficar atento a tudo isso, né? Se você lê o livro 10º, que é História dos Hebreus de Flávio Joséfo, ele vai dizer assim, ó, no capítulo 1, Senaqueribe, rei da Síria, é o epígrafe do assunto. Senaqueribe, rei da Síria, entra com um grande exército no reino de Judá, faltando a palavra do rei Ezequias, que ele entregara uma grande soma de dinheiro para obrigá-lo a se retirar. Senaqueribe vai fazer guerra no Egito e deixa Rabsaqué em seu lugar, como tenente, sitiar Jerusalém. O profeta Isaías garante a Ezequias o auxílio de Deus. Senaqueribe volta do Egito sem ter feito lá progresso algum. Então aí ele vai trazer informação que você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 18, no 14º ano do reinado de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe, rei da Síria, entrou no reino com um exército poderoso e, após tomar todas as outras cidades das tribos de Judá e de Benjamim, marchou contra Jerusalém. Ezequias, por meio de embaixadores, ofereceu-se para cumprir quaisquer condições que o rei da Síria lhe impusesse para lhe servir de tributo. O soberano aceitou a oferta e prometeu com juramento retirar-se para o seu país sem qualquer ato hostil, contanto que ele fosse pago
30 talentos de ouro, 300 talentos de prata. Sedequias, confiando na palavra de Senaqueribe, esvaziou todos os seus tesouros a fim de poder enviar-lhe aquela soma, na esperança de ter paz. Então nós estamos vendo aqui que o profeta Isaías, né, ele está dentro desse contexto. Aí nós temos aqui mais uma informação aqui no capítulo 19. Essa resposta pôs o rei Ezequias em tal aflição que ele deixou vestes reais para se vestir de um arco, de um saco, segundo o costume dos nossos pais. Prostrou-se com o rosto em terra e rogou a Deus que o ajudasse naquela contingência em que não podia esperar outro socorro senão o dele. Mandou alguns de seus principais oficiais e sacerdotes rogarem ao profeta Isaías que oferecesse a Deus sacrifícios e lhe pedisse para ter compaixão de seu povo, de seu povo, e abater o orgulho que dava aos inimigos tão grande esperança. O profeta fez o que ele desejava e logo depois, por uma revelação de Deus, disse-lhe que nada temesse, garantindo que Deus confundiria de maneira estranha a ousadia daqueles bárbaros e eles se retirariam voluntariamente sem combater. A isto aconteceu que o rei dos assírios, até então temível, seria assassinado pelos em seu próprio país, ao regressar da guerra do Egito, cujo o resultado lhe seria desfavorável. Ou seja, né, porque aqui o rei Senaqueribe depois, ele vai voltar atrás e vai mandar Rabzaque sitiar Jerusalém e lutar e pelejar contra o rei Zedequias. Então, se ele aí o capítulo 18, 19 de 2 Reis, você vai encontrar essas informações lá. Estou vendo aqui no livro de Flávio José. Né? Então, nós vemos que o profeta Isaías, ele está dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto da terra de Judá. Então a gente tem que ter essa mente, a gente tem que ter isso em mente. Então, 2 cativeiros aconteceram dentro de todo Israel. Reino do Norte, Reino do Sul, todos os dois foram para o cativeiro, tá? Todos os dois, mas separadamente. Então, não é o que destaca no livro do profeta Daniel, a mensagem aqui de repreensão do profeta Isaías é para o reino de Judá, o reino do sul. Mas quando você vai para o profeta Daniel, você tem ali o povo de Judá, você não tem o povo de Israel. Então, o que vai voltar, então, a partir daquele momento, os filhos de Israel continuarão na diáspora, continuarão dispersos, tá? Por mais que vai acontecer depois a restauração, né, no período de Esdras, Neemias, Zorobabel, e vai haver aquele retorno dos judeus para a terra de Israel, vai haver a restauração dos muros da cidade, vai haver a restauração do templo. Então tudo isso vai acontecer quando você lê o texto, quando você lê a informação da Bíblia, você tem ali filhos de Israel, né? Por exemplo, no período de Jesus, quando Yeshua se manifesta, ele se manifesta dentro da terra de Israel. Mas aquele povo é um povo, claro que tem gente da tribo do norte, mas não estão todos ali. Não foram todos os da tribo do norte que retornaram para Jerusalém. Eles continuam até hoje, que nós chamamos de diáspora. De diáspora. É o que dentro do judaísmo tem o nome de Kibbutz Galuyot, ou seja, a reunião dos exilados, que nós chamamos de arrebatamento. Eles chamam de reunião dos exilados, ou seja, dos filhos de Israel, da tribo do norte, que estão espalhados ainda. Claro que ainda tem, estou dizendo, claro que tem judeus, israelitas da tribo do norte em Jerusalém. No período de Jesus tem. Você vai ver que quando acontece aquele fato da mulher cananeia, qual vai ser a fala de Yeshua? Eu não vim senão a buscar as ovelhas perdidas da casa de onde? De Judá? Não, da casa de Israel. Por quê? Porque o povo de Judá, o povo judeu está ali na terra de Israel, o povo de Israel, o povo judeu,
Mas os israelitas, o povo de Israel mesmo, a maioria está fora. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós chamamos o que nós temos de informação como o dia do Pentecostes, capítulo 2, aquele povo, aquela multidão que está ali, gente, aqueles são filhos de Israel, são pessoas das 10 tribos do norte, que estavam em outros países. Só que havia uma convocação no período do templo, no período de Jesus, em que 3 festas anuais são obrigatórias, ou eram obrigatórias, a serem feitas pelos israelitas e pelos judeus no templo em Jerusalém. Não podia ser feito em outro lugar. Então era uma convocação solene, era uma solenidade perpétua. Então eles podiam estar na Síria, no Egito, no Brasil. Claro que não existia Brasil na época, né? Só para você entender. Aonde, seja qual fosse o país que eles estivessem. Quando chegava Páscoa, Shavuot, que nós chamamos de Pentecostes, e Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, essas 3 festas eram festas de peregrinação. Então, essas 3 festas eles tinham que vir. Então, em Atos 2, aquele povo ficou tanto tempo distante da terra, distante de Jerusalém, distante do templo, distante de todo o convívio de estudo da Torá, nas sinagogas, que alguns deles até se esqueceram do dialeto oficial da religião, que era o hebraico, e não tinham contato com o aramaico, que era a língua falada pelo povo na Galileia, onde que vai ser desenvolvido o Novo Testamento, a língua aramaica. Então eles não tinham esse conhecimento. Por isso que quando eles chegam em Atos 2, são judeus que estão ali, você pode ler lá, nós somos partos, elamitas, da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Ásia, e prosélitos. Quando fala e prosélito, porque os únicos que eram gentios, no meio daquela grande multidão que estavam, eram os prosélitos. Os restos, todas as nações citadas ali, em Atos 2, são judeus, são israelitas das 10 tribos perdidas da casa de Israel. Entendeu? Então, quando isso acontece, em Atos 2, aí você entende. Então, porque os ouvimos falar na nossa língua. Por quê? Porque eles não falavam mais hebraico, não conheceram o aramaico, porque não estavam na Babilônia, porque o aramaico ele vai surgir na Babilônia, e depois vai se tornar uma língua do povo comum, que é a língua que Jesus e seus discípulos falavam. Por isso que eles não sabiam. Aí quando o Espírito, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles começaram então a anunciar as boas novas do Mashiach na língua dos persas, na língua do povo da Frígia, na língua do povo do Egito. Então aí o Espírito Santo deu a eles capacidade de falar outros idiomas. Gente, o Atos 2 não tem nada a ver com o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, que fala sobre o dom de línguas estranhas. Não é a mesma coisa 1 Coríntios 12, 14, falando sobre línguas estranhas, com Atos 2. Não tem nada a ver uma coisa. Em Atos 2 eram dialetos humanos, eram línguas conhecidas daquele período. Então, por isso, eles falam, nós ouvimos falar a nossa própria, porque eles nasceram fora de Israel, mas como eram de descendência de Jacó, eram descendentes, né, do povo de Jacó, que é o povo de Israel, então eles vinham cumprir essas festas. Eles aprenderam com seus antepassados, com seus pais, a guardar essa cultura, a guardar esta forma religiosa de manter, né, o Deus eterno sendo o único Deus deles. Então eles aprenderam o Shema Israel, eles aprenderam os livros da Torá, eles aprenderam todo o contexto. Só que para celebrar essas 3 festas anuais, eles tinham que vir para Jerusalém. Então ainda existe dispersos, né? Você vê muito aí na internet, você fala, quem são as 12 tribos perdidas de Israel? Então você só entende quando você tem essas informações, aí você começa a entender algumas coisas. Então não é Israel que foi para a Babilônia, foi Judá.
Israel ainda está na diáspora. Ah, mas tem israelita lá em Jerusalém? Tem. Mas a maior a porcentagem das tribos do norte, das 10 tribos, a porcentagem é pequena diante do reino do sul, que veio todo, que está lá, veio todo. Alguns que ficaram porque se afeiçoaram ali, não queriam perder seu comércio, acostumaram, não tinha pensado, então eles ficaram lá, mas a maioria avassaladora de Judá voltou para Israel, e aí chega o período de Jesus com o povo judeu. Povo judeu da terra de Judá, descendentes de Judá e praticantes do judaísmo, que era a religião oficial de Yeshua, judaísmo. Então era isso. Então é isso. Então voltando aqui, então o alvo, reino de Judá. Você vê aqui, ó, a gente já deu informação sobre data. Resolvemos a questão do alvo. Aí o versículo-chave vai ser Isaías 9:6. Será o versículo-chave. Né? Isaías 9:6 é o verso-chave. Vou estar lendo aqui o verso-chave. E a gente vai continuar aí o nosso slide aí. Beleza? Claro que é uma profecia, né? Isaías 9:6. Que diz assim, ó: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá? Então isso aí, você tem esta profecia acerca de Yeshua. Então, por isso que o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico. Ah, foi o único que falou sobre Yeshua? Não. Mas ele foi o que teve mais ênfase em trazer informações sobre a vinda do Mashiach, o nascimento do Mashiach. Então, ele trouxe essas peculiaridades, particularidades, né? Nós temos capítulos inteiros, Isaías 53, os capítulos inteiros falando sobre a pessoa do Mashiach. São passagens proféticas. Dentro do âmbito, do momento em que o profeta está falando ou escrevendo, redigindo esta profecia, para eles é algo escatológico. Por quê? Porque não aconteceu no momento. Para eles era algo que estava para o futuro. Claro que para nós já é uma profecia cumprida. Então para nós tem um sentido profético quando nós lemos a fala do profeta, o livro que ele escreveu, e aí quando nós vamos para a vida de Yeshua e nós vemos aquilo que está acontecendo com Yeshua, é a profecia que disse o profeta Yeshaiah, o profeta Isaías. Então, para eles, naquele momento, era algo escatológico, que viria para acontecer. Para nós, é algo profético que já aconteceu. Então, tem vários livros que você tem que entender isso. Quando aquilo é profético ou quando aquilo é escatológico. Tá? Então, a gente vai ter esse tipo de coisa, ou tipo de vamos dizer assim, de dinâmica escriturística, dentro do livro do profeta Daniel. Tanto é que no compêndio hebraico, o livro do profeta Daniel, ele não está entre os profetas. Ele está entre os escritos, os Ketuvim. Ele não está entre os Neviim, os profetas, está entre os Ketuvim, entre os escritos. Por quê? Porque você vê que o livro do profeta Daniel, a gente já acostumou falar profeta, 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 mas ele não tem conotação profética, ele tem conotação escatológica. Você não tem profecia dentro do quesito de Daniel. Não. Você tem, dentro do quesito de Daniel, você tem o quesito escatológico. Eu não vou abordar muito, não, que a gente vai entrar nele aqui daqui a pouco, só para você entender. Então a palavra-chave é restauração. Então, restauração da casa de Judá e, como um todo, da casa de Israel. Que é o que Yeshua vai dizer lá no passagem que eu citei. Eu não fui enviado, senão
as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele vai ter esse momento de restauração. E a gente vê que até os discípulos, eles tinham essa preocupação se o que o profeta Isaías profetizou acerca do Mashiach, que está cumprindo Yeshua, então eles ficaram preocupados, né? Preocupados. Aí Yeshua vai dar para eles uma fala escatológica, porque vai acontecer 70 anos depois, tá? Um fato escatológico. Claro que muitas coisas que Yeshua falou tinham conotação escatológica e profética, tá? Mas eles tinham uma preocupação, porque na visão deles, a restauração não aconteceu, como de fato, para Israel, por completo, não, né? Aí, quando Yeshua, no capítulo 24 de Matitiar, de Mateus, Yeshua faz toda aquela dinâmica de profética escatológica, eles vão perguntar lá em Atos: restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Aí que Yeshua disse: ó, não vos compete saber os dias, as estações e os tempos, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então Yeshua estava falando, eles fizeram uma pergunta e Yeshua disse: ó, vocês não ficam preocupando não, vocês serão minhas testemunhas. Para quê? Para o povo de Israel que estava disperso. Então ele está falando que esta mensagem do Mashiach, ela abrangeria os confins da terra. Você vê que Yeshua vai ter momento que vai falar para os discípulos: ó, não entre em casa de samaritano. Ó, por que não? Porque estava atrás dos perdidos da casa de Israel. E os samaritanos, por mais que era um povo mesclado, misturado, estavam dentro do contexto de Judá. Tá? Dentro do contexto de Judá. Por quê? Porque era o momento da restauração. Quem voltou para a restauração de toda Jerusalém, de toda Israel, foi Judá. Mas os israelitas estão diáspora, dispersos. Por mais que Shimron, Samaria, que é a capital do Reino do Norte, então Samaria não era mais capital do momento ali de Yeshua. A capital era Jerusalém. Então Samaria era algo à parte. Por quê? Porque nesse cativeiro que houve, então esse povo samaritano, ali eles vão, né, claro que eles fazem parte do povo judeu, mas dentro de uma conotação em quesito de eles terem construído no Monte Gerizim um novo templo. Aí é onde que aquele capítulo 4 lá de João, a mulher vai questionar: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve de adorar. Por quê? Porque havia o templo. Portanto é que hoje você tem dentro da tradição judaica, dois compêndios de tradição oral, vamos dizer, tradição oral conhecido como Talmud, que a Talmud é a discussão rabínica da tradição oral, ou da Shibialp, que é a lei oral dos judeus, que foi recebida também lá por Moshe, lá no monte, através de Deus entregou para Moshe. Então essa tradição oral foi escrita e tornou-se Mishnah, que era a explicação das leis orais, e depois tornou-se a Gemara, que depois torna-se o Talmud, que é toda a discussão de como cumprir aqueles mandamentos. Então os rabinos, aí surge o Talmud. Aí você tem hoje dois compêndios: o Talmud Bavir e o Talmud Jerusalém, que é o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. Então, tudo dentro do contexto histórico, tá? Então Yeshua, ele veio com essa dinâmica. A restauração é um ato, tá? É um ato. Claro que aqui, quando a gente está falando de restauração dentro do quesito daquilo que Isaías está profetizando, ele está profetizando um âmbito olhando para uma nação, o povo escolhido, o povo eleito, Israel, tá? Mas quando você vai para aquelas profecias que ele vai trazer a questão do Mashiach agindo na vida não só de Israel, mas de todo ser humano, de toda a humanidade, aí você tem o capítulo 53 que traz essa dinâmica que ora estamos explicando aqui, que é a questão da salvação, onde ele levará o pecado sobre si. Então, o pecado da humanidade sobre si. Então, não era apenas
acaparar que Yeshua vai fazer. O que é acaparar? Acaparar é cobertura, o sangue da cobertura, da expiação que ele vai fazer não é somente para o povo eleito, o povo de Israel, mas é para todo aquele que nele crê. Então, por isso, Yohanan, João, ele vai dizer, né? Que ele veio para o que era seu, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os que não nasceram da vontade do homem da carne, mas de Deus. Ou seja, aqueles que vão crer no Mashiach. Ali ele não está mostrando ali vamos dizer assim, ali ele não está falando que o povo judeu vai ficar de lado e que só aquele que vai, só o gentil que vai agora crer. Não, ali ele está falando de todos, e judeus e gentios, tá? Então é o que Shaul e Paulo vai dizer, que dos dois povos fez um, tá? É judeus e gentios, não é gentios e judeus, não é judeus e gentios. Então primeiro com o povo de Israel, depois conosco. Por quê? Porque nós somos participantes da seiva. Nós não somos a árvore, nós não somos o tronco, nós somos enxertados. Romanos capítulo 11. Tá? Então essa restauração é concernente. Então tem a restauração espiritual? Tem essa restauração, mas é conhecida como techuvá, ou o que nós chamamos de conversão. Então tem que se converter. Não é converter a um sentido como é que eu posso dizer aqui? De apenas mudar. Ah, eu era isso, eu me tornei isso. Não, é de prática. É de prática. Então essa restauração ela acontece dentro de nós. Claro que vai haver uma restauração, sim, né, geográfica, física e tal. Isso é fato histórico, né, vai acontecer. Então, esboço do livro, nós temos o capítulo 1 ao 35, profecias baseadas em eventos durante a vida de Isaías, juiz de Deus sobre o povo da aliança. Deus abençoe você que está conosco, sua casa, sua família, toda sua parentela. Então, capítulo 36 ao 39, nós temos o ponto histórico, que é a libertação dos assírios e a predição da conquista de Israel pelos babilônicos. No capítulo 40 ao 66, nós temos a profecia baseada em eventos depois de Isaías, mensagens de consolo para Israel e dos repatriados da Babilônia. Então, você está vendo aqui aquilo que eu falei? Ó? Então, quando essa informação, mensagem de consolo para Israel e dos repatriados da Babilônia, ou seja, aqui a gente já está dando aquela informação, né, que a gente falou, dos dois cativeiros que estão acontecendo com todo Israel. Então, cativeiro assírio, tribo do norte, cativeiro babilônico, tribo do sul, ou reino do sul, reino do norte, vamos dizer assim, melhor dizendo, né? Então, a visão panorâmica, Isaías, em uma sentença, o profeta anuncia que o juízo é certo, mas também consola ao profetizar salvação e retorno do remanescente fiel à terra. Isaías foi, claro que isso aqui é apenas uma informação, é apenas aquilo que vai ser trazido no contexto dele, né? Isaías foi teólogo, pregador, historiador, reformador, estadista, poeta, príncipe. Primo do rei Uzias. Então tem essas informações aí. Claro que aqui é o que a gente vê como expressão, não é que ele era teólogo, não existia esse teólogo, não existia, mas é o que ele traz sobre, quando ele fala da presença do Mashiach e da presença de Deus, a apresentação que ele traz. Vamos supor aqui, o capítulo 6, então quando ele está tendo uma visão, ele está tendo aquela visão, né, da glória de Deus. Então naquela glória ele vê, né, os tronos de Deus, ele vê os anjos, dizendo santo, 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 né? Então quando ele ali é um ato teológico, então está apresentando a pessoa do eterno, né? Então, por isso que colocou essa terminologia, que ele foi teólogo, não quer dizer que ele vai trazer essa informação sobre o próprio Deus. Isaías é uma coletânea de mensagens com dados históricos, recursos literários. Cada parte forma uma unidade em si mesma, mas que se relaciona com as outras partes. Não é aquilo que eu falei, né? Já trouxe essa abordagem aqui.
Então nós temos Isaías, as peculiaridades, ó, capítulos e livros, divisão, início da segunda parte, interlúdio. Então no capítulos e versículos, nós temos aí os capítulos 66 capítulos e livros. Bíblia tem 66. Então a divisão do livro do profeta Isaías são Juízos, 39 capítulos, o Antigo Testamento. Aqui ele está fazendo uma comparação de que o livro do profeta Isaías, ele é praticamente que a Bíblia. Então, vamos supor assim, a Bíblia tem quantos livros? 66. Quantos capítulos tem? Quantos capítulos tem o livro do profeta Isaías? 66. A divisão do livro, nós temos 39 capítulos em Juízo e 27 em Consolo. Quantos livros tem o Antigo Testamento? Tem 39 capítulos. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27 capítulos. Estamos dentro dessa dinâmica. Então, no início da segunda parte, Isaías 40, versos 3, nós temos a voz do que clama no deserto. Matitiarro, capítulo 3, verso 3, nós temos início da Brit Hadashah, do Novo Testamento, voz do que clama no deserto. Ó, você vê, 3:3. Interlúdio, impérios assírios e babilônicos. No Novo Testamento, interlúdios, impérios grego e romano. Então, 2 e 2. O servo do Senhor é um dos personagens principais do livro de Isaías. Há 4 passagens que tratam sobre ele. Nelas aparece um retrato do Mashiach. Servo do Senhor. Então temos aí, ó. Isaías capítulo 42, verso 1 ao verso 9. Deus apresenta o servo. Capítulo 49, verso 1, verso 6, a vocação do servo. Isaías capítulo 50, verso 4, verso 9, a obediência do servo. Então você vai pegar esses citados aí, dar uma lida neles, tá? Não vou ficar lendo aqui não, porque se eu for ler cada apresentação cada exposição de textos e capítulos e versículos aqui, não vamos sair daqui hoje não, tá? Então vamos ficar por aqui, por essa dinâmica aí. Isaías capítulo 52, verso 13 e 53, verso 53, verso 12, o sofrimento do servo. Israel foi chamado para ser servo do Senhor, mas não correspondeu à sua missão. Isaías prevê aquele que é o servo perfeito e obediente e que trará a libertação definitiva. Por que ele está fazendo essa comparação com o povo de Israel? Porque o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para levar o seu nome às outras nações. Israel, gente, Israel vamos dizer assim, a seta indicadora, vamos usar a seta indicadora de como se achegar ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele. Então, Israel foi, quando você lê o apóstolo Paulo falando sobre eleitos, escolhidos, elegidos, ele está falando do povo de Israel. Não tem nada a ver com predestinação, aquele pensamento calvinista de que Deus predestinou alguns para isso, alguns para salvação, alguns para perdição, que os eleitos, os escolhidos não resistirão ao chamado da graça. Não tem nada disso, isso é teologia furada. Leia direito todos os textos da Brit Hadashah, que Shaul vai falar, todos os textos do Novo Testamento que Paulo vai falar sobre eleição, ele está falando do povo de Israel, o povo de Israel é o povo eleito e escolhido de Deus. Não era para ser aquele povo que vai ser salvo, é o povo que vai levar o nome do Eterno para as outras nações. É isso. Entender. Destaque capítulo notáveis. Vamos ver aqui, Isaías capítulo 6 descreve o chamado do profeta. É curioso que esse não seja o primeiro capítulo do livro. Ele é precedido por 5 outros capítulos,
se ler cada um com atenção, perceberemos que forma uma espécie de resumo do que será o restante do livro. Então ele tem essa particularidade escriturística de que, se você nos 5 capítulos prestar bastante atenção em cada detalhe do que está escrito, quando você lê o livro, você encontra aquele detalhe está ali trazendo essa informação. Ou seja, seria como se fosse a introdução daquele assunto que virá. Interessante, né? O capítulo 14, a profecia contra o rei da Babilônia, tem sido uma das poucas passagens apontadas nas escrituras que podem aplicar a origem de Satanás a vários intérpretes que creem que o rei da Babilônia personifica o maioral dos demônios. Claro que essa interpretação teológica ela está tendo vamos dizer assim, uma influência daquilo que Nabucodonosor, do contexto religioso de Nabucodonosor, tá? Então, por isso que está usando essa comparação, né, de apontar o rei da Babilônia como se fosse a personificação do próprio Satanás. Porque ele não vai, tipo assim, chegar em Jerusalém, jogando flor, não. Ele vai chegar matando. Claro que eles fazendo, quando a gente diz ele, a gente está falando do exército dele, do povo, né? Da guarnição do exército dele. Vai chegar matando, arrasando, violentando as mulheres, matando as crianças, matando o velho, sem dó nem piedade. Tá? Sem dó nem piedade. Aí faz essa comparação religiosa, né, teológica, desse feito, da ação dele, como sendo aquele que não poupa, porque Satanás vem da raiz de. Tem a palavra raça, o adversário. Tá? Então, muitas vezes, quando você vai para o texto hebraico, você tem muito essa palavra lá, Satã. Às vezes não é o indivíduo Satanás. É um adversário, por exemplo, um homem lutando contra um outro homem, né? Se for usado o termo lá, estava ali, por exemplo, quer ver? Quer ver, ó? Números, capítulo 16, não me falha a memória, que vai contar a história do profeta, da rebelião do profeta lá, que a jumenta falou com ele, né? Nossa, deu um branco aqui agora, fugiu o nome do profeta lá. Fugiu o nome do cara lá. Então, quando a jumenta vai falar com Balaão, né? Com Balaão, quando Deus permite a jumenta, gente, Deus não usou. Deus usou a jumenta para falar. Deus não usa animal. Deus usa quem tem espírito e alma. Deus não usa quem tem fôlego de vida. O texto diz: e permitiu Deus que o mudo jumento falasse. O texto não está dizendo que Deus usou. Deus não usou jumento. Deus usa o ser humano, a sua imagem e semelhança. Deus deu voz para que a jumenta falasse. Aí ela falou, só que o texto diz que Deus se colocou por adversário a Balaão. Se você ler o texto hebraico, vai dizer Elohim Rassatã Rabilã. Deus é adversário de Balaão. E aí? Então, tá vendo? Então vai ter momentos que você tem que entender o texto hebraico. Se você entender o texto hebraico, você vai saber quando tá falando do Rassatã, que é o adversário da nossa alma, quando tá falando de Satã, que é um adversário qualquer, uma porta, a porta fechada se torna seu adversário, porque você tem que lutar para entrar, para passar pela porta. A porta é o Satanás? Não é. Entendeu? Então você tem que entender. Por isso a necessidade, às vezes, de conhecer o texto hebraico. Então as pessoas hoje não querem aprender porque tem medo de a sua fé ser confrontada. Se você tiver certeza no Deus que você crê, gente, a informação que o texto original te trouxer não vai abalar a sua fé. Por quê? Então você está crendo em Deus por quê? Porque alguém te apresentou ele ou porque você o conheceu? Porque Jó, ele teve esse fato na vida dele. O fato de que ele conhecia Deus por ouvir.
Mas quando ele passou por todo aquele juízo, quando ele passou por aquele tribunal, aí ele fez o quê? Aí ele passou a conhecer Deus no íntimo. Aí no capítulo 42 ele vai dizer, ó, com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então tem gente que a fé dele está baseada naquilo que ouviu, não na experiência que ele tem com Deus vivo. Então se eu tenho uma experiência com Deus, independentemente do que o original me trouxer, isso não vai abalar minha fé em nada daquilo que eu aprendi, que seja aprendi de forma errada, conserto como eu aprendi, passo a usar a forma correta, não abala a minha fé com Deus, não abala a minha esperança no mundo vindouro, não abala a minha salvação, não abala a minha crença de que Yeshua é o Mashiach, de que Yeshua é Deus, não abala em nada. Então tem pessoas que se abalam porque a fé dele não é uma fé de expressão de convívio, é uma fé porque alguém falou tanto que aquilo que ficou gravado aí eu tenho fé. Você tem fé por aquilo que te falaram, mas e a sua experiência? Então você tem que buscar uma experiência com o Eterno, uma experiência com Deus, para que a sua fé não esteja firmada somente naquilo que se ouve, mas naquilo que se tem, na intimidade, aleluia, no âmbito da sua alma com o Eterno. Bendito seja o seu santo nome. Viu? Deus abençoe a todos. Você que está conosco, dê o seu joinha, faça o seu comentário. Você que estará vendo esse vídeo posteriormente também, comente aí, faça qualquer comentário que quiser, não tem problema, beleza? Deus abençoe todos em nome de Yeshua HaMashiach. Então vamos lá. Acho que não vai dar nem para sair aqui do profeta Isaías, não, porque já avançou a hora aqui. Então não vou delongar, não. Eu queria chegar até o profeta Daniel, mas aí eu vou deixar para outra oportunidade. Então quando chegar aqui a palavra fim, acabou. Aí a gente deixa para outra oportunidade a continuação aqui, tá? Então esse vídeo será colocado lá no canal do YouTube, tá? Eu vou extraí-lo aqui da página do Facebook e vou levar ela lá pro YouTube. Então você vai ver tanto aqui no Facebook quanto no meu canal do YouTube também esse mesmo vídeo, a mesma informação lá, ok? Não preocupa não. E quando você for lá pro canal do YouTube, se inscreva no meu canal, tá? Dê o seu joinha, compartilhe com as outras pessoas para esse canal alcançar mais pessoas também, tá? E eu até te abençoe por isso. Capítulos notáveis ainda, Isaías 24, ó, considerado o Apocalipse de Isaías. O profeta descreve como Deus julgará a criação e os soberanos rebeldes. Ó, como assim julgar a criação? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala sobre também essa participação da criação no sofrimento por causa do pecado. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu acho que capítulo 1 de Romanos mesmo, se não foge a memória. Deixa eu ver aqui. Oh, glória a Deus. Caiu a internet? Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18, diz assim, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e lhe deram graças, antes
em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo: se sábios tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhanças de imagem dos homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou a seus concupiscências, seus corações a imundície, para desonrar seus corpos entre si. Tá? Então nós estamos vendo aqui que até a natureza ela fala, ela mostra essa grandeza de Deus, tá? Então a natureza ela traz também essa conotação de que o juízo de Deus é sobre a humanidade. Então quando Deus vai julgar aqui, quando ele fala aqui, ó, a colocação do termo, vou colocar, ó, o profeta descreve como Deus julgará a criação e os soberanos rebeldes. Então está falando dentro desse contexto. Shaul ele tira essa ideia, né? Ele tem essa ideia desse julgamento de Deus, né? Porque a natureza também é afetada, né? Tem um outro texto aqui que fala também da natureza, até a manifestação dos filhos de Deus, mas não encontrei aqui. Mas esse texto aí já deu para a gente ter uma ideia. Não. Então vamos seguir, né? Deixa eu... Mas está aí. Então o apóstolo Paulo ele mostra que não glorificaram a Deus, mas a natureza, né? A natureza ela manifesta. Ah, mas como é que vai ser com. Então as pessoas perguntam, mas se o evangelho, se a pessoa do Machia, ela é o ato da salvação do ser humano, como é que o índio lá no meio da mata, que o evangelho não chegou nele, pode entender, pode ser salvo se não foi pregado para ele? Mas a natureza já pregou. Já foi colocado, quando o homem nasce, gente, ele nasce com a Torá já escrita na sua vida, marcada. Já tem uma marca da Torá, ou seja, dos mandamentos dentro dele. Então, esse senso de justiça que o homem tem dentro de si, isso já é uma marca da Torá. Então, quando ele está lá no mato e ele vê o sol, a luz, as estrelas, ele sabe que existe alguém, uma divindade, só que o que mata é que quando ele acha que aquela criatura é o Criador, aí ele começa a ter o sol como Deus do dia, a lua como Deus da noite, as estrelas como Deus menor, e aí cria todo esse invólucro cultural daquilo que ele faculta na sua mente, o que é ser Deus. Mas a natureza está dizendo para ele, ó, existe alguém que criou todas as coisas. É desse pressuposto que nascem todas as cosmogonias de todos os povos. O que é cosmogonia? Cosmogonia é quando um povo ele começa a procurar o conhecimento de como tudo se criou. Aí qual que é a mentalidade que ele tem? De que um Deus criou aquilo, e aí ele começa a criar uma geração de deuses, né? Um Deus criou outro Deus. Aí você tem isso aí quando você vê a história uma história da Grécia, né? Que vai ser do Cronos. Você vai ter a história do Cronos. Esqueci o nome aqui dos deuses que dão os nomes lá. Eu sei que vai ser o céu, a terra e o tempo, tá? O céu, a terra e o tempo. Então aí eles, através desses deuses do céu e da terra e do tempo, aí eles, os gregos, através desse pensamento, dessa cosmogonia, eles querem dar uma ideia de como tudo surgiu. A Bíblia não é essa. A Bíblia não traz essa conotação de como surgiu. Então, quando você lê o livro de Gênesis, o livro de Gênesis ele é um livro apologético, ele não é um livro que vem para não trazer ideia de como tudo surgiu, por mais que está lá. De onde que Deus criou isso? Criou do céu, criou da terra. Mas não é, a ideia não é essa. A ideia é quem foi que criou. É o Deus eterno. Por isso que o texto começa assim: Bereshit bara Elohim, ve'et ha'aretz ve'et ha'shamai. No princípio criou Elohim, a terra e os céus e a terra. Entendeu? Então ali não é como criou, é quem criou. Já as cosmogonias dos outros povos é como se criou por intermédio de alguém. Não, o texto é quem, não como. Os outros é como, não quem. Entendeu? Por isso que tem essa briga entre os deuses aí do panteão grego, do panteão romano, do panteão assírio e por aí vai. Tá?
capítulos notáveis, aí 45, profecia muito específica com respeito ao rei que daria a carta de libertação do povo. Interessante, né? Pra você ver, o rei Ciro, né? Essa marca histórica do rei Ciro, interessante porque Ciro nem ainda havia nascido e o profeta Isaías vai profetizar acerca acerca desse rei Ciro, né? E, ele não, e Ciro, gente, vai nascer anos luz depois. Essa informação do rei Ciro, no capítulo 45, onde o próprio Deus depois vai chamar que Ciro era servo dele. Mas como é que pode ser servo dele se Ciro era pagão? Como é que pode ser isso? Gente, o fato é que tudo está a serviço do Eterno. Tudo. Aí e o Rassatã também está a serviço do que é isso? Não, tá. Tudo, gente. Tudo está a serviço do Eterno. O Eterno não perdeu o comando de nada. Ele está no controle de tudo. Né? O texto diz: eu crio a paz e eu crio a guerra. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Tudo está no controle do Eterno. Tá? Então o capítulo 45 diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face, que soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Tá vendo? Israel, meu eleito. É aquilo que eu falei lá. Então você lê as cartas do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo, quando ele usa o termo eleito, está falando de Israel. Não está falando que Deus escolheu na sua presciência. Na presciência de Deus é saber quem rejeita e saber quem aceita. É isso. Mas não é no ato de escolher, eu escolho, não. Quem escolhe é a gente. Na presciência Deus sabe quem rejeita e Deus sabe quem aceita. Mas na escolha, mesmo a pessoa rejeitando, Deus coloca o caminho da vida diante dela. É ela que vai escolher. Mesmo Deus sabendo que ela vai rejeitar. Ela vai escolher. Então a escolha é do ser humano. Tá? Aí já quebra esse conceito de predestinação aqui. Pelo teu nome, por amor de Jacó e por amor de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então esta profecia aqui, ela é tremenda. Para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilar-vos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra, produza salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra nem tens mão. Então você está vendo que a profecia de Ciro, esse capítulo 45, ele fala de alguém que vai nascer depois, anos-luz depois, séculos depois, né? Então, décadas depois, vamos dizer assim, que vai durar 70 anos o cativeiro babilônico do povo de Judá,
Então Ciro é que vai dar, então eles vão chegar, então Daniel, né? Daniel vai ler o livro do profeta Jeremias, o escrito de Jeremias, ele vai entender que a profecia de Jeremias já está para se cumprir. 70 anos já aconteceram, quem está no domínio é Ciro, o domínio é Assírio, o Ciro está no domínio, né? Ali do reinado agora. E o que Daniel vai ver? Aí quando Daniel leu, né, as informações do profeta Jeremias, de que era 70 anos, ele leu a informação do profeta Isaías sobre a pessoa de Ciro, ele encontrou a chave para abrir a porta. Opa, 70 anos, a profecia tem que cumprir agora. E Ciro, que está no trono, levou essa profecia para Ciro. Quando Ciro leu essa profecia aqui de Isaías, não é possível. Quando ele viu essa informação, não teve como se dobrar. Então ele permite o povo, então, a continuar esse retorno para Jerusalém. Interessante, né? Então, a libertação começa aí, claro, que do cativeiro babilônico, né? Que nós chamamos de cativeiro babilônico. 61. Jesus declara em Lucas 4 que ele era o cumprimento dessa profecia. Lucas 4, concernente, né, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Interessante. Abre um parênteses aí. Interessante que aqui quando nós lemos aqui, ó, no texto 45, falando sobre Ciro, ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Você sabia que a palavra ungido aqui, presta atenção, no texto da Septuaginta, no texto grego, é Christos. Opa! Se eu não conhecer de língua grega e de língua hebraica, eu vou dizer que aqui está falando de Jesus. Que Ciro é um tipo de Cristo. Não. É isso aqui não. Quando o texto do português traduziu para meu ungido, ele estava usando o termo grego de meu Christos. Ou Cristo. Cristo. É meu, né? Meu Cristo. E meu Meshirá. Meu ungido, de Machia. Então, por quê? Porque Cristo significa ungido. Machia significa ungido. Que traduziu para o português que eu estou falando aqui, que é ungido. Então, Cristo não é sobrenome. Cristo é título. É um adjetivo. Ele é o ungido. Então está dando uma classificação de o que ele é. Por isso, no capítulo 61, e é o que Yeshua vai dizer lá no capítulo 4, que ele vai, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele não vai para Batista, para a Assembleia de Deus, ele não vai para Metodista, para Presbiteriano, ele vai para a sinagoga. Aí ele vai na sinagoga e lá, no dia de estudo do Shabat, da Parashá, do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, ele vai encontrar o que estava escrito no capítulo 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Ó, Ramachia. Chofreiro Ramachia. Então, o que acontece? Então, Yeshua, o capítulo de 61, é algo profético da pessoa de Yeshua, de Jesus, que é o cumprimento que ele mesmo vai dizer. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Entendeu? Porque tem conotação profética. O foco no capítulo 40. Este capítulo é um modelo de como eram as pregações dos profetas, os recursos literários que usavam e como dialogavam com a cultura. Isaías 40, do verso 1 ao verso 11, Isaías 40, do verso 12 ao verso 31. Então, leia esses capítulos para entender o que é que está sendo dito aqui. Esperar no Senhor.
há promessas para aqueles que esperam no Senhor. Isaías 40, verso 31, renovam as suas forças. Isaías 49, verso 23, não serão envergonhados. Isaías 64, verso 4, terão Deus trabalhando em seu favor. Não é como empregado não, viu gente? É como um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso, que se compadece do seu povo, dos seus filhos, da sua criatura. Não é no quesito que eu vou orar e Deus tem que fazer, não. Trabalhar aqui não é quesito de ser servo seu, é no quesito de te ajudar, de te auxiliar, tá? Tem que entender, porque tem gente que acha que Deus é servo dele. Eu vou orar que Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Deus vai fazer aquilo que ele quiser fazer, que ele achar que é aprazível fazer, tá? Mas que ele tem promessa e outra coisa. Todas essas promessas que estão sendo aqui empunhadas no livro, ela faz alusão ao povo judeu. Aí você tem direito por enxerto. Se você está enxertado, aí você é, como diz Paulo lá, Romanos capítulo 11, como diz Paulo, nós somos participantes, né? Por exemplo, nós vamos dar, estou dando um banquete aqui na minha casa para minha família. Estou dando um banquete aqui, tá? Fiz uma mesa boa, frango e por aí vai, comida à vontade, só eu e minha família. Um banquete só para mim e minha família. Chega alguém, bate na porta que eu não convidei, não foi chamada, a pessoa chegou assim, de supetão, a pessoa não sabia e chegou. Eu digo, o que eu vou fazer? Convidar a pessoa para sentar na minha mesa e comer daquilo que eu vou comer com os meus filhos. Então a pessoa será uma participante deste banquete. Concernente às promessas bíblicas, mesma coisa para nós que não somos judeus, mas cremos no Deus Todo-Poderoso, cremos em Yeshua como Salvador. Então nós participamos de todas as promessas, todas. Ah, não, essa promessa aqui é só para judeus. Se você não tiver inserido neste povo através do Mashiach, aí não é para você mesmo. Mas se você, mesmo não sendo judeu, mas crê que Yeshua veio para a humanidade, que o seu povo eleito é Israel, que você tem direito à promessa por causa de Israel, beleza, vou nadar de braçada. Aí aquela promessa de que comereis o melhor da terra, estou dentro dela, é para Israel. Mas se eu estou enxertado, se eu estou crendo nesse Mashiach, se por Yeshua eu fui enxertado na boa oliveira, eu faço parte, eu vou usufruir dessa bênção também. Aí eu tenho direito. É nesse quesito. Não é no quesito que Deus rejeitou Israel e agora eu tenho direito absoluto. Nada disso, tá? Então vamos parar com essa arrogância nossa, que nós estamos longe, nós não fazemos parte da cocada, não. Nós somos só o coco ralado. Tem muita coisa para envolver a cocada aí. Isaías pode ser visto como o evangelho antes do evangelho. Veja a lista a seguir e você entenderá quanto o profeta falou de Yeshua, aproximadamente 700 anos antes do nascimento dele. Então nós estamos caminhando para o final. Aqui vai ser o último slide, a gente vai parar. Então, profecia e cumprimento da profecia. Aí, ó. Ó pra você ver que maravilha, ó. Isaías capítulo 7, verso 14, é o nascimento virginal. Matitiar capítulo 1, verso 18, mas não é só o verso 18, não, tá, gente? É o verso 18 a seguir. Então eu vou ler aqui a tradução aqui, ó, do cumprimento. Por quê? Porque é até algo que eu posso dizer assim, apologético, porque muitas pessoas não acreditam, né? Até mesmo os judeus ortodoxos e muitos outros judeus aí, eles não acreditam nesse nascimento virginal, porque por causa de uma palavra que os maçoretas vão utilizar nesse texto de Isaías, ali no contexto do hebraico. Então a palavra que ele vai trazer ali é alma, betumá, e né? A palavra alma, só que ela tem uma conotação de uma raiz e quer dizer moça, a moça que não se casou. E aí não tem explicitamente escrita a palavra virgem, mas quando dentro do conceito cultural
que a moça ela tinha que se guardar para o ato do casamento, porque era mandamento. Então, um dos mandamentos lá que quando a pessoa, né, ela ia contrair um matrimônio, isso é mandamento, está na Torá. Então, vai casar. Aí, agora no ato da consumação do casamento, que é o ato sexual, o cara descobrir que ela não é virgem, é dentro desse conceito, viu, gente? Que a Torá dava essa brecha para aquele homem dizer assim, olha, ela foi infiel, ela não se resguardou, então eu vou devolver para sua casa a sua filha. Então era nesse âmbito de se guardar. Hoje, né, infelizmente, na minha época de criança, ainda tinha essa mentalidade, né, da pessoa se guardar. Hoje você casar virgem é ser careta. Não é possível, isso é coisa de careta, isso é coisa antiga, isso é coisa lá dos nossos avós, não é mais assim, não, gente. Na Torá é assim. Se eu sigo a Bíblia, é assim. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu digo que sou uma pessoa que sigo os ensinamentos de Yeshua, então é assim o comportamento bíblico. Então esse era o comportamento. As moças tinham que ser virgens para se casar. Ela só poderia contrair um matrimônio se ela não fosse virgem, se ela fosse viúva. Viesse a perder o marido, ela tinha direito de casar de novo. Mas se ela fosse virgem, ia adorar, né? Ia adorar, tanto é que a Torá ela até coloca algumas cercas, né? As interpretações rabínicas construíram uma cerca naquela época, que se a pessoa fosse pega nesse ato de litígio marital, ou seja, não cumpriu esse ato celibatário, ela era apedrejada. Tá? E Miriam, Maria, estava dentro desse conceito, dessa cultura. Tá? Então, por isso, quando o texto hebraico traz que né, Yalmá, vou trazer aqui um comentário do Tzadok Ben-Derer, aqui na Peshita do aramaico, um comentário que ele faz sobre essa questão. Tá? Vou trazer essa informação que vai ficar mais claro, que eu tentar te explicar aqui. Então, ele vai ler aqui o capítulo Isaías 7,14. Vai ser uma profecia que colocou em Matitiar. Ele colocou em Matitiar, capítulo 1, verso 18. Eu vou ler a partir do verso 18. Vou ler o texto e depois a gente vai. Eu vou ler o comentário depois, tá? Então, ó, o nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim. Jesus Cristo foi assim. Quando sua mãe Miriam Maria, desposada com Yosef, com José, antes de se associarem, ela se encontrou grávida pela Ruach Kodesh, pelo Espírito Santo. Porém, Yosef, seu marido, era um tzadik, era justo, e não queria envergonhá-la. Nas traduções vai estar inflamada. Não vou ficar explicando o que está na tradução, vou ler do jeito que está. E considerava secretamente repudiá-la. Tá? Carta de repúdio, que eu expliquei, tá? Enquanto pensava nisto, um anjo de Yahweh, do Eterno, lhe apareceu em sonho e disse-lhe: Yosef, filho de Davi, não temas tomar Miriam como sua mulher, pois quem nascer dela é da Ruach Kodesh, do Espírito Santo. E ela gerará um filho, você chamará o seu nome Yeshua, Jesus, porque ele dará vida ao seu povo para longe de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Yahweh por mão do profeta. Eis, verso 23. Eis que a virgem irá conceber e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. Nas traduções portuguesas colocou Emanuel, que é interpretado conosco está nosso Elohim, ou seja, Deus conosco. E quando Yosef acordou do seu sono, fez como o anjo de Yahweh lhe havia ordenado e a tomou como sua mulher. E não a conheceu até ela gerar o seu filho primogênito, e ela o chamou pelo nome de Yeshua. Então, o comentário que o Tzadok Ben-Derer vai trazer aqui sobre esse conceito aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Marido. Aqui, ó. O verso. Ele vai fazer esse comentário. O verso 20. Eis que a virgem conceberá. Então colocou o capítulo 18 a
23, tá? Então, verso 23 vai deixar mais claro, tá? Então, qual que é o comentário que ele vai colocar? O aramaico é Betutá, que é virgem, donzela, que é virgem, a palavra virgem, que está traduzida aqui do aramaico, que o português também traduziu como virgem, que foi lá do profeta Isaías, nós estamos aqui no capítulo 7, verso 14, virgem significa donzela, mulher não casada. Mateus capítulo 1, verso 23, concorda com o texto de Eshaiarro, que é Isaías 7,14, no Tanar da Peshita, já que este também usa a palavra Betultá. Betultá é o aramaico do Antigo Testamento, mas o grego, o texto hebraico é Betulmá, tá? Vamos continuar aqui, ó. Betultá. Por sua vez, os manuscritos gregos de Mateus 1,23 se harmonizam com Isaías 7,14 na Septuaginta. Todos utilizam a palavra partenos, que denota virgem, apesar do texto massorético consignar o vocábulo alma. Então, por que o vocábulo alma? Lá do profeta Isaías 7,14, que o português traduziu, e a virgem conceberá, lá vai estar, e a donzela, a jovem, a que não se casou. Então, é isso. Então, aí vai trazer a palavra alma, tá? Que tem essa conotação, ó, moça jovem, moça virgem, donzela que não se casou. Esta também pode denotar virgem, por exemplo, em Gênesis capítulo 24, 43, Rívika, que é Rebeca, era uma donzela, uma alma, e também era virgem Betulá. Então a palavra diz que, no texto de Gênesis, capítulo 24, o verso 43 e o verso 16, diz que Rebeca era uma jovem e ela era virgem, que vai usar o termo lá, alma, e Betulá, que do aramaico é Betultá. Então, Betultá e Betulá. No hebraico você tem Betulá, Betulá, e no aramaico você tem Betutá. É a mesma palavra, ou seja, jovem, moça que não se casou e virgem, mesma coisa, tá? Então, não tem como argumentar contra a profecia de Isaías 7,14, conotando com o cumprimento na pessoa de Yeshua em Matitiá, capítulo 1, verso 23. Claro que você vai ler do verso 18 ao 23, mas o que vai trazer a claridade de Isaías 7,14 é o verso 23, tá? Há quem... e também era virgem Betulá, a quem homem não havia conhecido, Gênesis 24, 16, que é o que o texto aqui diz que Yosef, né? Yosef, ele não a conheceu, é o verso 25, e não a conheceu até que gerou seu filho primogênito. Tá vendo? Então o texto, a profecia, ela fala assim de Yeshua, tá? Então o Novo Testamento, que os ortodoxos, os judeus ortodoxos e muitas outras seitas não acreditam na questão virginal do nascimento de Yeshua, esse argumento já cai por terra, porque o próprio texto, na conotação cultural, que eu expliquei, né, que já era cultura do mandamento, e na questão da tradução também, do que a palavra original traz, o texto original traz, concerne com a verdade da ideia de que Maria era virgem até que concebeu Yeshua. Depois nós já sabemos que depois de Yeshua, os outros filhos que virão serão por participação da relação marital entre Miriam e Yosef, entre Maria e José. E aí Marcos traz a lista dos filhos dos irmãos carnais, tá? Dos irmãos carnais, dos filhos carnais de José e Maria. Nada mais, nada menos, né? Então, Yeshayahu 7,14 do aramaico, Emanuel no hebraico, Immanuel significa Deus conosco.
O Trazidos da Peshitta foi escrita em aramaico por um público que compreende esta língua, porque precisou explicar o sentido de Imanul. Ora, em aramaico a expressão geralmente utilizada é Immanuel, tal como é registrada no Targumim. Os Targumim são textos aramaicos. Porém, em vez de utilizar Immanuel, Mateus escreveu Emanuel, que pertence a específico dialeto do aramaico e por tal motivo necessita elucidar a sua acepção. Enquanto alguns manuscritos gregos usam apenas a palavra filho, no Códice Sinaítico, Códices Vaticanos, outros empregam a cláusula filho primogênito, texto recepto, texto bizantino, Códice Washingtoniano, por aí vai. Estas divergências não aparecem na Peshitta. Aqui já está falando sobre questão da nomenclatura que vai ser dada depois, tá? Mas aí nós vimos aí que o texto aramaico ele comprova essa profecia, tanto que já está no português, né? Então não há contra esse fato escriturístico, não há argumento. Isaías 9, 6 e 7, filho de Davi, Mateus capítulo 1, verso 1. Isaías 61, verso 1, ser ungido pelo Espírito, Lucas capítulo 4, verso 21. E nós encerramos Isaías 53, do verso 4 ao verso 12, seus sofrimentos por nossa iniquidade. Mateus capítulo 27, verso 27 a 56. Então vou ficar por aqui com este estudo. Espero que você tenha gostado. Ficou extenso, né? Eu queria entrar nos outros textos agora, na apresentação dos outros profetas, tá? Então nós estamos falando sobre introdução ao Antigo Testamento, tá? Então a gente já está com esse trabalho encaminhado, já foi iniciado. Então, a partir daqui do profeta Isaías até o profeta Malaquias, eu vou estar trazendo aqui na página do Facebook, quando for propício o tempo, essas informações, assim, introduções. E aí estaremos explanando algumas questões, se for possível e se for necessário. Caso contrário, não seja necessário, apenas lerei aqui, farei a leitura aqui do material e tudo de boa, beleza? Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Então, espero que você curta, comente, compartilhe. E depois vou estar levando esses vídeos também lá para o YouTube, já do jeito que está sendo feito aqui, tá ok? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.